Então, o quinto item que nós vamos apresentar é sobre o trabalho intermitente, artigo 443 da CLT. O que mudou, então? Foi criado, gente, olha só que interessante, uma criação de um contrato de trabalho não contínuo, com alternância de atividade e inatividade, podendo ser de horas, dias ou meses. O profissional poderá ser convocado para trabalhar 3 dias antes e deve já ficar sabendo qual será a sua jornada. Se ficar quieto, se não falar nada, e não manifestar em até um dia útil, a empresa vai ter que entender que ele se recusou. Eu acho que é 3 dias, desculpa. O profissional poderá ser convocado para trabalhar 3 dias antes e deve ficar sabendo qual será a sua jornada. Se ele ficar quieto e não se manifestar até o dia anterior, a empresa vai saber que ele se recusou, não é que ele concordou. No final de cada período de prestação de serviço, o funcionário recebe além da sua remuneração. Então, esse funcionário ele vai ter um tempo de atividade e outro de não atividade. É para serviços não contínuos de uma empresa. No contrato de trabalho dele já vai ser um contrato diferenciado. Então, no final do período de cada prestação de serviço, o empregado recebe, além da remuneração, o valor correspondente a férias proporcionais, mais 1/3, 13º proporcional e adicionais legais. Ou seja, ele é indenizado ao fim de cada período trabalhado. E a cada 12 meses, esse profissional tem o direito a, nos próximos 12 meses, ter um mês em que não será convocado para trabalhar pelo mesmo empregador. Por que pelo mesmo empregador? Porque como essa pessoa ela vai exercer atividade desta forma, ela vai poder ter mais de um empregador. É um ponto bem interessante da nova legislação e eu passo já para meus colegas. Pessoal, então, aqui é lançado a nova regra, que é a legalização do trabalho intermitente. Não é essa possibilidade de trabalhar um período, cessar, trabalhar de novo. Eu, teoricamente, só teoricamente, vivi esse assunto na academia, não é? Como professora, eu não dou mais aula, mas dei aula durante 15 anos. Atualmente eu não dou mais a aula. Mas os exemplos em que se vivia e que tinha uma regulamentação que ajudava um pouco era o contrato de safra, não é? Então, seja para plantação ou colheita, que era algo sazonal. E também a gente via na construção civil, não muito aplicado, o contrato de trabalho por obra certa. Ou seja, a lei regulamenta o contrato de trabalho por obra certa. Não precisa ser só na construção civil, mas era uma atividade onde era mais adaptável, mais aplicável esse contrato da teoria, né, existente na teoria. E hoje essa lei vem modificar. Sinceramente, eu com muita curiosidade, nós comentávamos isso na nossa reunião essa semana, como será feito, inclusive, relativamente ao pagamento feito pelos escritórios de contabilidade, como que eles vão manusear essa situação, operacionalizar essa situação. Né? Se no nosso debate ocorrerem, né, existe, até que pode ser que exista na função de vocês, profissional, uma adequação ao trabalho intermitente, ou já faziam de alguma forma, seria bem importante nós trocarmos ideia nesse sentido. Essa é uma modalidade nova de contrato de trabalho que a lei traz, então, e eu acredito, doutora Paula, que deve ser usado aí também, né, esse pessoal aí que vai para a praia, que precisa de um bar lá na praia, então ele usaria dezembro, janeiro, fevereiro, e estaria, então, faria esse pagamento e depois no outro ano novamente. Eu tenho dúvidas se as empresas vão gostar disso, tá? Seria casos bem específicos. Eu tive um cliente aí que trabalhava com caminhões de bombeiros e ele tinha esse problema, que eu acho que essa lei vai ajudar muito ele. O caminhão de bombeiro ele levava 2 meses para fazer, fazia muito rápido e gerava uma renda muito boa para ele, só que ele levava 8 meses para conseguir ter um outro cliente, ter uma outra venda de um outro caminhão. Então ele ficava pagando a maior parte do tempo os funcionários parados para que mantivesse então aquela qualificação técnica que ele teria. Nesse caso agora ele vai poder usar. Então ele vai só contratar,
para os momentos que tiver realmente trabalho na empresa.